Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dose Diária de Ânimo. Eu sou a Andresa Lima e é um prazer te ter por aqui. Eu quero já te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificação. Lembrando que nós temos vídeos diariamente, então se você ativa o sininho de notificação, você sempre será notificado quando tiver um vídeo novo. Hoje eu quero trazer a história de um homem de fé que obedeceu à voz de Deus e não questionou por nenhum momento as suas ordenanças. Estou falando de Abraão, o pai da fé. Um certo dia, o Senhor disse a Abrão que ele deveria sair de sua terra, da terra da sua família, e ir até uma terra que Deus o mostraria. O Senhor disse que faria dele uma grande nação. Mesmo ele na época tendo 75 anos e uma mulher estéril e também já de idade avançada. Deus disse que abençoaria a todos que abençoassem Abraão e amaldiçoaria a todos que o amaldiçoassem. Deus não disse a Abrão para que lugar exatamente ele deveria ir, mas ele simplesmente obedeceu. Abrão seguiu com sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló e tudo que lhes pertencia. Depois de muito caminhar e passar por Canaã, em Siquém e Betel, e ali edificar um altar, ele peregrinou por um tempo no Egito. Um tempo depois, ele voltou a Betel e ali decidiu separar-se de seu sobrinho, visto que ambos tinham muitos gados e rebanhos e seus pastores estavam brigando entre si. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló em Sodoma. Mais uma vez o Senhor falou com Abrão e disse para que ele olhasse toda aquela terra em volta, pois ela pertenceria à sua descendência para sempre. Deus deu uma visão a Abrão e disse para ele não temer, pois ele era o seu escudo. Abrão então questionou a Deus se seu herdeiro seria seu mordomo Eliezer, visto que anos haviam se passado e ele ainda não tinha filhos. Mas o Senhor respondeu que seu herdeiro sairia de suas entranhas e que ele contasse as estrelas do céu, caso fosse possível, e afirmou que assim seria sua descendência, e Abrão creu nas palavras do Senhor. Deus também o revelou como seria o futuro de seus descendentes. Disse que eles seriam escravizados por 400 anos, mas que o Senhor, no tempo determinado, os livraria e os levaria de volta a Canaã, mas que Abrão não passaria por essa situação, pois o Senhor o recolheria antes. Mais anos haviam se passado e Saraí, a esposa de Abraão, não lhe dava filhos. Ela então o persuadiu a ter relações com sua serva, lembrando que naquela época tal atitude era permitida. Assim, Agar engravidou e concebeu um menino que se chamou Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando ele nasceu. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele mais uma vez, confirmou sua palavra, dizendo que ele seria pai de multidões e que multiplicaria muito a sua descendência. Reafirmou seu pacto com ele e mudou seu nome para Abraão, pois ele seria pai de multidões. E também lhe deu ordenança sobre a circuncisão. Depois dessas ordenanças, o Senhor também mudou o nome de Saraí, que passaria a se chamar Sara, pois ela seria mãe de nações e dela sairiam reis de povos. Abraão, porém, prostrou-se e dentro de si riu e indagou em seu coração: como pode nascer filhos a um homem de 100 anos e uma mulher de 90? E Deus, mais uma vez, reafirmou que Sara engravidaria e teria um filho, e eles lhe chamariam Isaque. Deus disse que também abençoaria Ismael e o faria multiplicar grandemente. Porém, o seu pacto seria estabelecido com Isaque, que nasceria em menos de um ano. Deus, mais uma vez, confirma suas palavras a Abraão. Abraão estava sentado do lado de fora da sua tenda, quando avistou 3 homens, que depois de aceitarem um convite dele para comer e beber, perguntaram por Sara, que ouvia tudo o que eles falavam e riu, pois para ela era impossível a mulher de sua idade ter filhos. O Senhor pergunta para ela se há alguma coisa impossível para ele e afirma que ela dará à luz a um filho.
Passado o tempo determinado, o Senhor visitou a Sara como tinha prometido, e ela concebeu um filho na sua velhice, e Abraão colocou o nome de Isaque no menino. Quando Isaac foi desmamado, Abraão ofereceu um grande banquete. Ele brincava com seu filho Ismael, o que causou fúria em Sara, e ela pediu para que Abraão os mandasse embora, pois ela não queria que o filho da serva herdasse juntamente com seu filho. Abraão se entristeceu, já que Ismael também era seu filho. Porém, Deus disse que ele deixasse eles irem, pois Isaque seria chamado a descendência dele. Porém, Deus disse que faria de Ismael uma grande nação, pois ele era da linhagem de Abraão. Em um certo momento, Deus prova a fé de Abraão e pede para que ele oferecesse o seu filho Isaque em holocausto, sobre um dos montes de Moriá. No outro dia, Abraão levantou-se cedo e preparou tudo, e seguiu com seus dois moços, Isaque e lenha para o holocausto. Após 3 dias de viagem, ele avistou o local e percebeu que já estavam próximos. Abraão disse para que seus moços ficassem ali, naquele lugar, pois ele iria ao monte com o menino, oferecer holocausto e adorar a Deus, e eles retornariam. Isaque, no caminho, chega a perguntar como eles iriam oferecer sacrifício se não tinham cordeiro. Abraão respondeu ao seu filho com toda a sua fé: Deus irá prover. Ao chegarem no local, Abraão edificou um altar, preparou o local do holocausto e deitou Isaque em cima da lenha. E quando estava a ponto de sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor bradou bem alto o seu nome e disse que não era para ele fazer nada contra Isaque, pois ali Abraão tinha provado que amava mais a Deus que ao seu próprio filho. Depois disso, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres no mato e o ofereceu em holocausto. E ele chamou aquele lugar Jeová Jireh, pois disse: No monte do Senhor se proverá. O Senhor reforçou a promessa que tinha feito a Abraão, de que multiplicaria sua descendência como as estrelas do céu. Depois de alguns anos, Sara, sua esposa, faleceu, e Abraão teve outra mulher chamada Quetura, e ela lhe deu mais 6 filhos. Porém, Abraão lhe deu tudo o que possuía a Isaque e dádivas a seus outros filhos. Abraão morreu com 175 anos, em boa velhice. Ele nos ensina, com sua história, que nossa fé e confiança em Deus devem estar acima de qualquer circunstância, mesmo que elas sejam totalmente contrárias. A nossa fé em Deus deve superar qualquer expectativa, qualquer falta de possibilidade. Nós devemos crer, mesmo quando não se há esperança. Essa história se encontra no livro de Gênesis, dos capítulos 12 ao capítulo 25.